hierarquia da classe. E aí, com a hierarquia da classe, vejam, eu tenho aqui uma classe que eu criei, chamei ela de pessoa. E uma pessoa pode ser um empregado, não pode? Então, na realidade, é ao contrário. O empregado, ele é uma pessoa. Isso não tem como, né? De repente, você pode falar, mas uma máquina também é um empregado. Ok, mas talvez o que a máquina ganhe seja eletricidade. Não é o salário, não está registrado no RH, se que alguns RH eles registram, mas tudo bem. Mas o que eu quero que vocês tenham um conceito? O conceito de orientação ao objeto. Então, você tem um objeto pessoa, você tem um objeto empregado. E o empregado, ele, em vez de você repetir códigos e colocar uma pessoa, vou colocar aqui o primeiro nome e o último nome. O empregado, eu vou colocar primeiro nome, último nome e em qual departamento ele trabalha. Não. Você pode fazer o quê? Você cria a pessoa e ele vai ter aqui no nosso caso, primeiro nome, segundo nome. Beleza. Agora eu criei o empregado. Ótimo. Vou lá e vou adicionar o departamento. Por quê? Porque eu estou herdando. E aqui como é que a gente faz a herança, tá? Eu tenho a minha classe empregado. E aí eu coloco que eu estou herdando de outra classe. A herança só pode ocorrer de uma classe, tá bom? Uma classe só pode herdar de uma classe. E eu estou frisando isso porque na próxima aula nós vamos falar sobre interface. Então imagine aqui que nós temos um construtor para esse cara. Porque eu posso fazer isso aqui, certo? Cadê? Pessoa P igual a new nova. Digita direito que dá certo. Pessoa, certo? Eu posso fazer isso aqui. Aí fala, não pode não. Não pode. Porque eu defini que no construtor da minha classe, eu tenho que passar o nome e o sobrenome. Como é que eu vejo? Está aqui, ó. O primeiro nome e o último nome. Eu defini esses parâmetros para você construir a sua classe pessoa. Tá bom? Então, se eu quiser, eu tenho que falar, tá bom. Diogo, só para diferenciar do empregado ali. Costa. Agora ele criou, agora ele deixa eu criar. Aqui a pessoa tem o primeiro nome e o segundo nome, e o último nome. Beleza? Vou fazer então aqui o empregado. Ele fez também o empregado, ó. Vamos entender o que eu fiz aqui, tá bom? Do mesmo jeito que eu criei um construtor para a minha classe base, que é a pessoa, eu criei também um construtor para o empregado. No empregado, eu não preciso colocar o primeiro nome e o último nome. Na realidade, eles já existem aqui. Por exemplo, para eu mostrar para vocês, vejam, empregado, ponto, olha só, ele tem o primeiro nome e o último nome. Se eu quisesse fazer aqui, ó, perdão, nome, eu posso fazer. Só que essa propriedade, olha só onde ela está. Está na pessoa, não está no empregado. Logo, nós temos aqui uma ferramenta muito poderosa para construir sistemas, programas, códigos que herdem, ou seja, que eles tenham uma orientação ao objeto. Se você estivesse desenvolvendo um sistema que fosse voltado a veículos, eu tenho um veículo, beleza. Um trem é veículo? É. Um carro é um veículo? É. Assim como uma bicicleta também é veículo. Então, imagina, você tem aqui no caso métodos, ou no caso propriedades específicas para uma classe, mas que pode ser utilizada em outras classes. Se eu tivesse aqui um outro exemplo de outra classe, eu poderia utilizá-lo. Mas no foco agora vai ser para mostrar, veja só o que eu fiz. Bem, para que eu estou criando aqui um parâmetro? E eu estou forçando na construção, no construtor do objeto, que você passe o primeiro nome e o último nome. Veja só. Se eu fizer esse cara aqui, ó, tá vendo que eu coloquei Diogo Costa? Ele vai executar e vai fazer uma verificação logo na criação da minha classe. Olha só. Eu verifico, cara, o primeiro nome é igual, ou de repente ele é menor que -1. E aí, se ele cair nessa condição, eu posso dar um erro. Falo, não, isso está errado. Por exemplo, vou tentar executar um erro aqui, ó. Pum, tá errado, não pode. Eu que arrastei, tá, o meu compilador para cima do erro, tá bom? Ele não tem um erro. E aí ele vai mostrar lá e a gente consegue capturar e mostrar isso pro cliente. Falar, ó, primeiro nome deve ser diferente do nulo branco.
tá bom? Só que agora entendam, nós temos o construtor pessoa e nós também temos o construtor do nosso empregado. Eu coloquei aqui do lado, mas eu já vou quebrar aqui para vocês verem, ó. Eu coloquei. Nós temos o parâmetro primeiro nome e último nome, e nós temos aqui, ó, o departamento nome. Isso nos diz respeito a quando eu mostrei alguns exemplos de encapsular. Na realidade, nós estamos encapsulando essas informações, esses parâmetros, que não... Ele só não está encapsulado, de certa forma, porque esse cara está público. Para a gente falar que seria encapsulado, ele deveria estar privado. E aí as informações seriam passadas para o construtor, e o construtor ele iria dar um bind aqui na nossa propriedade, tá bom? Dito isso, eu faço a mesma coisa, tá? Aqui, ó, no nosso construtor do empregado. Valida o nome, não, só o nome, do departamento. Aí eu faço a mesma verificação, ó, tá, na nulo, tá menor do que 1, ou seja, no caso 0, e aí eu coloco o valor do departamento aqui, beleza? Beleza. Só que se atentem a essa instrução aqui, ó, 2 pontos, base. Essa informação aqui, de primeiro nome e último nome, que estão no nosso parâmetro, eles não estão aqui no nosso bloco de código, porque ele é preenchido e executado aqui no nosso último nome. Vamos fazer o seguinte, vamos debugar aqui, vou colocar esse cara aqui, e esse cara aqui, para que vocês possam entender. Eu vou omitir esse primeiro cara aqui, não é para o nosso cenário agora. Tá? Então vamos lá. Então eu estou criando um tipo empregado, lembrando que o empregado ele herda da pessoa, então tudo que tiver dentro da pessoa passível de ser herdado, ele vai herdar. E eu estou passando como parâmetro, tá? Então temos aqui o nome, sobrenome e ATI. De repente você fala assim, poxa, vou deixar mais verboso isso aqui, mas só para a gente lembrar de um cara que é aquele parameter named. Lembra o parâmetro nomeado? Então eu posso falar aqui, ó. Queria só que aparecesse, ó. Primeiro nome, 2 pontos, é o nosso parâmetro nomeado, só para ficar visível para todo mundo, tá? Vou até quebrar aqui, beleza? Não precisa fazer, é só colocar nas posições que ele funciona. Tem gente que é chata, tipo eu, às vezes eu gosto de fazer isso. Mas eu não estou fazendo o que eu gosto, é mais para a gente poder ver a aplicação. Naquele dia eu só mostrei um exemplo, né? Então tá aqui, beleza. Agora eu vou fazer o debug que eu falei que iria fazer. Vamos lá. Atentem por onde o nosso compilador passa. Por exemplo, ele veio aqui e passou no empregado, certo? Do F11. Olha onde ele foi. Ele foi lá na classe base. Executou o construtor que tem os parâmetros primeiro nome e último nome. Depois de executado e preenchido, ele passa e vai fazer exatamente o que está faltando, que é o nosso novo cara, que é o construtor do empregado. E ele vai fazer somente a verificação do cara dessa classe. Tá? E aí ele fez de uma maneira normal e natural, e ele preencheu os itens aqui, os parâmetros, e no caso agora ele preenche as propriedades dos parâmetros que ele capturou.